One Stop for Business, um conceito fundamental para a implementação de compras 4.0. Todas as operações de relacionamento e negociação com fornecedores numa única plataforma. Senhoras e senhores, Rodrigo da Trip Service. Muito bom dia. E aí, meu querido? Prazer. Prazer. Boa tarde já, né? Cara, que eu tô trancado nessa sala aqui desde as 6 da manhã, velho. Nem comida manda aqui pra gente, entendeu? Ó, de todos que estão nessa mesa aqui, o Rodrigão com certeza já conhece o Pereira. Tiveram uma entrevista aí recentemente online. Falou semana, uns 10 dias atrás. Faz né? uns 10 dias, Faz né, 10 Pereira? dias, foi bem recente, cara. Foi muito legal a entrevista de vocês. Inclusive, a gente vai gravar com você. A gente vai pegar uma outra entrevista, um podcast. Já tô te avisando em primeira mão aqui, que foi bem legal, cara. E os grandes desafios, né, que você tem na parte de viagem, você vai se apresentar, vai falar um pouquinho, mas a gente vai focar muito com você nesse mundo aí secreto das viagens, né, cara? Mas, Rodrigão, fala um pouquinho de você, cara, um pouquinho da sua carreira, pra galera te conhecer, saber como você ganha a vida, o que você faz, e faz muito bem, cara, inclusive. Manda lá, cara. Não, legal. Agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, se doando aí, né, também para colaborar com esse mundo de compras, de compradores, né? Então, acho que foi sensacional. Para a Trip Service é um privilégio estar participando desse evento pela primeira vez, mas é o primeiro de muitos, tenho certeza. E foi muito legal, né, Pereira? A gente conversou, teve um probleminha na internet. Aqui a gente teve também, cara. Acontece. Isso Não tem como. aconteceu, mas foi bem legal, foi uma conversa bem agradável. E falando um pouquinho sobre a Trip Service, falando um pouquinho também de mim, a Trip Service é uma empresa focada no mercado corporativo, atendendo empresas no Brasil inteiro. Apesar de estar em Santa Catarina, 70% dos nossos negócios estão fora de Santa Catarina, estão no eixo Rio-São Paulo. Eu vim de companhia aérea, acho que vocês lembram um pouquinho da Varig. Eu trabalhei na parte comercial durante muito tempo lá na Varig. E aí, em 2006, quando a Varig estava fechando, eu resolvi trabalhar na Trip Service. Hoje sou diretor, faço parte, tenho uma participação, sou sócio da Trip Service também, atendendo empresas, né, de todo o Brasil. E a minha ligação com compras, ela aconteceu porque, nos últimos 5 anos, eu assumi uma cadeira que é a relação com fornecedores dentro da Trip Service, o que no nosso mercado é muito importante, porque, como uma empresa de serviço, a gente acaba contratando muito serviço para o nosso cliente final. Então, não é insumo, mas a gente acaba contratando companhia aérea, redes de hotéis, locadoras, para o nosso cliente final. Então, a gente acaba sendo comprador para o nosso cliente também. Então, é essa minha relação com compras, e esse é o motivo também de a gente, de alguma forma, ter um foco muito incisivo nessa carteira com a relação com os fornecedores. É uma pasta que, dentro da Trip Service, é muito reconhecida e muito vista com bons olhos, porque é onde está toda a negociação do nosso serviço, né? E o diferencial vem muito daí, né? Eu lembro que, eu vou até dar um pequeno spoiler da entrevista, vocês falaram muito sobre isso, né? Principalmente a parte de negociações com esses fornecedores. E, cara, é um tipo de mercado que... Eu não sei se eu poderia usar essa palavra, você me corrige se eu estiver errado, mas, assim, é um mercado pesado mesmo para negociação, né? Você tem que ter uma grande experiência para conseguir barganhar com o fornecedor. E para você, quais são os principais desafios na hora de negociar com esse mercado, cara? Porque é um mercado bem... É difícil, é complicado. Você tem que ter muita experiência para chegar ali na linha de frente e negociar. Quais são os principais desafios, aí, os empecilhos que você enfrentou na sua carreira para negociar com tais fornecedores? Então, o que facilitou um pouco foi eu ter trabalhado em companhia aérea. Isso eu confesso que facilitou um pouco. Então, eu ter trabalhado em companhia aérea, a gente conhece um pouco, né, do mercado para daí estar negociando com eles. Mas realmente não é fácil. Se a gente for ver a negociação direto com companhia aérea, são poucas empresas no Brasil que hoje conseguem negociar direto com companhia aérea. Se a gente for olhar o mercado aqui de Santa Catarina, são pouquíssimas empresas que têm contrato direto com companhia aérea. Elas compram através de alguma agência. Eu tenho alguns clientes com contrato direto com companhia aérea. Isso ele é comum, empresas que têm volume. Às vezes a gente imagina empresas que
que pelo tamanho por si só pode ter contrato com companhia aérea, pelo tamanho da empresa, o porte, mas não é assim. Às vezes eu tenho empresa de tecnologia que tem 100 funcionários, que é um número pequeno, se a gente for falar empresas de 2.000, 5.000 funcionários, 20, 50 mil, e tem contrato com companhia aérea direto, e empresas, às vezes, de 6.000 funcionários não conseguem ter esse contrato. O que importa realmente é o volume de viagens. E, às vezes, uma empresa de tecnologia são todos consultores que acabam viajando constantemente e ela acaba tendo um volume considerável. Então, é muito importante, realmente, para negociar com companhia aérea, redes de hotéis, que tenha volume. Porém, no nosso segmento de viagens, tem oportunidade para negociação em tudo, né? Então, hotelaria, locação, terceirização de frota, tem muita oportunidade para negociação nessa carteira relacionada a viagens, né? Rodrigo, eu queria te fazer uma pergunta, mas antes eu queria mandar um abraço aqui para Silene Bin. Silene Bin está assistindo aqui, nossa Beijão, nossa Silene. amiga. Legal. Beijo, Silene. E tem gente que te conhece aqui, hein, cara? Ó, já bateram palma aqui, ó. Rodrigo Venâncio e bateram palma aqui, ó. O pessoal realmente já está mandando mensagem aqui. Obrigado aí, galera, que está participando. Cara, é o seguinte, você falou de volume, né? E eu consigo, por exemplo, juntar volume de duas empresas e ter uma condição melhor numa companhia aérea, ou a companhia aérea olha para a empresa? Então, existem algumas políticas para negociação de contrato. Empresas que têm alguma ligação com o mesmo grupo econômico, você consegue concentrar volume, sim. Empresas totalmente separadas, distintas, não é permitido. Agora, empresas que são de um grupo econômico, do mesmo grupo econômico, você consegue juntar esse volume e aí oferecer um desconto, né, da própria companhia aérea. Tá, mas isso de onde veio essa regra? Por que ela existe? Como que funciona isso? Então, a regra ela é das próprias companhias aéreas, onde elas não estabelecem contratos de grupos de negócios. Até já se ouviu falar, às vezes, a OAB tem um desconto para todos os advogados, ou alguma coisa, mas isso praticamente não existe. Para o mercado corporativo, o contrato ou ele é direto da companhia aérea com o cliente, não passa nem pela agência. A empresa ela simplesmente avisa para a companhia aérea qual é a agência que ela vai atender para cadastrar ali o acordo. Mas não chega nem a passar pela agência. Legal. Eu tenho muitos anos de experiência comprando esse tipo de serviço, né? Do lado de lá de compras, né? Assim como o Rui também, o Pereira também já passou por isso. E eu sempre tive aquele problema do cliente interno chegar na mesa e falar assim, olha, acessei a internet, não vou nem falar o site aqui, né? Para não dar pipa. Se eu falar também, eu vou querer patrocínio aí. Cadê meu comercial aqui? Isso tá fora, acontece, né? muito. O cara chega lá e fala assim, ó, Doglão, porra, tá aqui, ó. Você pagou R$3.000 e aqui na internet tá 2,5. Cara, desmistifica esse negócio, cara, pelo amor, porque eu já perguntei isso para umas 50 pessoas, eles ficam só com blá, 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 não entendo nada. Explica para nós aí, Rodrigão. O que pega isso aí? Não, cara? legal. Eu vi a sua palestra, estava assistindo a sua palestra, eu vi as empresas que você trabalhou. Tenho certeza que deve ter passado por essa dificuldade em várias empresas. E realmente a gente é testado todo dia, como consultoria em viagem, a gente é testado todo dia isso, e a gente sabe o quanto o departamento de compras também é testado constantemente sobre isso. No nosso mercado existe uma situação chamada paridade tarifária. Isso é no mundo todo, para viagens, quando a gente fala de companhia aérea. Então, a tarifa que ela está disponível, por exemplo, do voo de Congonhas para Joinville, agora, ela está disponível e aberta no mundo todo para venda. Um cara lá da China pode estar comprando esse mesmo bilhete que o pessoal do Conecta está querendo comprar aqui. E a tarifa ela é a mesma distribuída pela companhia aérea. Não existe. Salvo algum contrato, a tarifa é a mesma, mas salvo algum contrato corporativo que permita que você tenha 5%, 10%, 15% de desconto em cima dessa tarifa. Mas falando de maneira geral, ela é a mesma para todo mundo. Se você não tem contrato corporativo, tem que ser o mesmo valor do próprio site da companhia aérea. Então, esse é uma situação que existe no mercado. Porém, o que a gente vê dentro das empresas é a pessoa, durante o horário de trabalho, ela comprando, ela solicitando através do sistema uma viagem para a área de compras, e à noite ela olha no aplicativo, em horários distintos. Ou mesmo 1 hora ou 10 minutos depois. A comparação para o bilhete aéreo ela tem que ser feita no mesmo momento. Tem que abrir o computador e olhar as duas telas na mesma hora. Porque, como eu falei, está aberto para o mundo todo comprar. Então, nesse momento que
E outro ponto que é muito importante, um voo hoje, ele é dividido, um voo que tenha 150 assentos, ele é dividido em praticamente 14 tarifas. E aí essas 14 tarifas, eles colocam 10, 15, 20, 30 assentos em cada tarifa dessa. E aí vai lotando, lotou as 30, aumenta a tarifa, lotou as 30, aumenta. Então vai aumentando, e aí eles conseguem, às vezes, por isso que às vezes a gente vê tarifa numa ponte aérea de R$ 200, e no mesmo voo alguém que pagou R$ 3.000. Né? Então, por quê? Porque ele divide esse voo, né, e faz um trabalho de yield para dividir esse voo, o custo do voo, mais o investimento, o valor que ela quer ganhar, lucrar, e aí dentro dessa sinergia você tem todas essas tarifas praticadas. Então, é isso que acontece. Alguém vai lá, vê a tarifa num horário e vê outra. Uma outra coisa que acontece, só para deixar isso bem claro, que é muito importante, porque a área de compra sofre muito com isso, a comparação, como eu já falei, repetindo, ela tem que acontecer no mesmo momento, né, para não ter essa disparidade de encontrar uma tarifa melhor e outra coisa. Porém, hoje o sistema de todas as empresas, praticamente de quase todas as empresas, que tem uma tecnologia voltada para viagens, disponibiliza ele online no aplicativo. Então, ele pode comparar, né, no mesmo momento à noite, 24 horas também, pelo próprio aplicativo. Então, é muito importante que essa comparação aconteça no mesmo momento. Legal. Assim, então, assim, seguindo essa linha de raciocínio, agora eu vou pedir para ajudar o que está do lado de lá, o comprador. O que você fala para ele fazer para ter uma tarifa legal? Lógico, o prazo, né, é importante, comprar antecipado. O que mais? Comprar de madrugada? Comprar de quarta-feira cedo? Qual que é o lance? Então, tem muito disso. As companhias aéreas, uma dica até, né, para comprador mesmo, as companhias aéreas, elas têm trabalhos de gerenciamento de venda muito forte, assim. Eu tive a oportunidade de visitar em algumas companhias aéreas. A própria Azul tem um trabalho lá de gerenciamento muito forte. Eu estive lá em Alphaville, lá com o pessoal. Eles mostraram uma mesa onde eles ficam monitorando a compra. Então, eles sabem que a partir das 18 horas a venda despenca da companhia aérea, porque o mercado corporativo para de comprar a partir desse momento. E aí vem o mercado de lazer. Em alguns momentos, no final de semana, à noite, aparecem tarifas de oportunidade, que também vai aparecer no aplicativo da sua agência, da sua TMC, naquele mesmo momento. Só que a pessoa ela olha só nos sites, né, que a gente conhece, nos aplicativos que a gente conhece. Então, é muito importante que o comprador, né, se ele tiver essa oportunidade fora do horário comercial, às vezes no final de semana, a Gol é uma companhia aérea que pratica muita tarifa promocional no final de semana. As outras companhias aéreas também vêm no embalo, assim. Na sexta noite até o domingo, eles têm tarifas promocionais que o mercado corporativo não está comprando. Entendi. Isso, então, você está falando que é a data que você está emitindo a compra. Não necessariamente a data que você está viajando. Isso não. A data que você vai emitir a compra. Isso é só uma dica, porque por isso que aparece muito as pessoas comentando. No, né? Final de semana ele conseguiu uma tarifa melhor do que na sexta-feira durante o dia. Então isso acontece muito. Agora, um ponto que é muito importante, que né, há muito tempo existe na aviação, é comprar com antecedência. Isso é fato. Ainda mais agora que as tarifas aéreas aumentaram em torno aí de 60%, 65%. A gente está vendo que está um absurdo o valor das companhias aéreas. Então, é muito importante comprar com antecedência, a máxima antecedência possível. Mas tem um limite que isso fica flat? Sei lá, se o cara comprar 6 meses antes ou 4 meses antes, ela vai se manter flat ali depois que ela começa a subir. Legal essa pergunta, Bela, porque a gente tem estudos que comprovam que um ponto que tem que ser muito levado em consideração. Você tem que comprar com o máximo de antecedência possível, que você não vai trocar ou cancelar a sua viagem, porque senão vira custo puro, né? Se você vira custo, né? Então essa conta de alteração ela também é muito grande, né? Então, dentro das empresas. Então tem que cuidar muito com isso. Então a antecedência é muito importante. Mas assim, há 30 dias antes, por exemplo, a companhia aérea Azul, ela tem tarifas que elas ficam abertas até 30 dias antes do voo. Aconteceu a partir dos 29 dias, essa tarifa ela some já. Mesmo que ela não tenha vendido nenhum assento, essa tarifa já some porque ela não tem essa antecedência de 30 dias. Ela faz isso para atender um público de lazer, mas que está aberto para o mercado corporativo comprar. Então, assim,
a gente fala sempre para comprar com o máximo de antecedência possível que não vai alterar. Então, assim, a partir de 30 dias, a variação ela é muito pequena. Às vezes, com 60, com 90 dias, vai estar o mesmo valor que com 30 dias. Então, assim, a gente sabe que não é fácil o mercado corporativo comprar com 30 dias. Mas uma feira, um evento que já está confirmado há muito tempo... Né? Então, isso dá para planejar, né? Mas assim, a maioria das viagens corporativas, a grande maioria são viagens que acontecem... Assim, o cliente deu problema, tem que ir lá amanhã. Não dá para planejar, né? O máximo de planejamento que você vai ter tem que ir a semana que vem, né? Isso. Exatamente, mas é bem difícil, assim, né? Mas você já deu a orientação que para feiras, eventos, tipo de coisa, isso funciona. O mesmo se aplica para hotel também? A mesma linha de raciocínio? Então, o hotel está trabalhando cada vez mais no mesmo modelo de tarifa flutuante, como companhia aérea. A companhia aérea trabalha com tarifa flutuante há muito tempo e a hotelaria, grandes redes, todas já estão trabalhando com tarifa flutuante. Então, pode acontecer de você pegar uma tarifa super promocional um dia antes do hotel e pode acontecer de aquela tarifa do hotel que era 200, tá 400, 500, 600 reais se ele tiver com uma ocupação alta. Então, a hotelaria está cada vez mais trabalhando com tarifa flutuante. Mas tudo isso baseado em dados, né? Ou eles sobem e baixam de acordo com qual que é a lógica? Por exemplo, A lógica. você chega num balcão lá, flutuou lá para a Lua, né? Você vai comprar uma diária num hotel que você chegou lá, não fez reserva, você paga 5 vezes mais do que você comprar na internet, né? Então, legal. Isso também a gente é testado durante todo momento, assim. A parte de hotelaria é importante a gente falar também, porque isso praticamente tem algumas empresas que não compram passagem aérea, mas compram hotel. Então, assim, é muito importante falar sobre essa questão de hotelaria também. Ela flutua bastante de acordo com hotelaria, de acordo com a oferta e demanda, né? Com a demanda que está tendo naquela cidade. Então, se ele já vendeu 50%, 60%, ele vai aumentando. Só que, às vezes, para o comprador é importante ele ter as tarifas negociadas, porque na hotelaria funciona muito as tarifas negociadas. Então, a gente tem muito clientes aqui de Santa Catarina com negócios em São Paulo que já tem a negociação do hotel que é próximo da planta onde ele trabalha lá em São Paulo e tudo mais. Então, ele já tem uma tarifa que, vou dar um exemplo, que é R$250 na região da Berrini. É utopia, uma tarifa de R$250 na região da Berrini, mas vamos supor que é R$250 ali uma tarifa na região da Berrini, em São Paulo. Se você for ver, durante a semana, essa tarifa está flutuando em 400 e pouco. E você tem garantido 250. Porém, pode acontecer de alguma baixa muito significativa, o hotel oferecer no balcão uma tarifa de R$200, que é inferior à sua. E você pode contratar também. E onde é que está esse poder de negociação? Por exemplo, vou dar um exemplo que aconteceu comigo sábado, anteontem. Hoje é segunda? Estou viajando aqui. Sábado. Eu perdi um voo de Fortaleza para São Paulo. Perdi o voo. Aí, beleza, fui lá para ter outro voo na sequência. Eu vi que o avião não estava cheio. Mas eles me falaram, não cabe mais nada. É R$3.000 se você quiser entrar aqui. Eles preferem não vender, cobrar R$3.000 e não vender do que me cobrar barato ali. Onde que tá? Quem decide esse negócio, cara? Conta para nós. Então, não tem muita lógica. No bilhete aéreo, companhia aérea, não tem muita lógica mesmo, assim, porque a gente vê o mercado agora, pós-pandemia, sofrendo aí. As companhias aéreas sofreram muito durante a pandemia, isso é um fato. Além da pandemia, a guerra na Ucrânia, né, fez com que o barril do petróleo... Então, assim, os maiores custos das companhias aéreas é leasing combustível, né, e aí depois vem folha de pagamento e outras coisas mais. Então, assim, o combustível é muito impactante para eles também. Então, a gente conversando com os diretores das principais companhias aéreas, essas tarifas altas elas vão continuar esse ano e eles já estão projetando para o próximo ano manter as tarifas. E só explicando isso que você comentou, quanto menor a antecedência, maior o valor. E quando você perde o voo e tem que comprar uma outra, você está no dia da viagem. Então, assim, são as tarifas que a gente chama de tarifas plenas, são tarifas cheias. Aquela tarifa que você nunca paga no hotel, que você vê lá na porta do hotel, um valor absurdo. É muito louco, né? Porque assim, eu super entendo que se você perdeu, tá ali, é o preço que eles vão cobrar e o problema é seu. Mas assim, às vezes eu vi sábado, tinha lugar no avião, cara. Tipo, tinha, sei lá, 40 lugares no avião e eles dificultando
uma venda, não, é R$ 3.000, senão você não... Tipo, o preço normal era 1.000, o cara que me cobrou 3.000. Então ele prefere não vender do que... O avião foi vazio, cara. Eu não consigo entender isso. Se o cara me vendesse... Se eu fosse o dono do avião, eu falava, dá R$ 10 aí, embarca aí. Sim, sim. Até no passado a gente tinha esse... a gente chama de go show, né? Tem o no show quando você não comparece, né? E tem o go show, que é o passageiro que chega na última hora também para comprar ou porque teve algum problema. Então, num tempo atrás existia isso, a companhia aérea colocava você no voo e cobrava um valor que era interessante, assim, de mercado mesmo, de negociação. Porém, as companhias tiraram todo o poder que o pessoal do aeroporto tinha para fazer isso, então é o que está no sistema e pronto, eles são obrigados a cobrar aquele valor. Era isso que eu queria saber, se é o sistema, é a empresa ou se é a pessoa que está negociando ali que não quis. Então é o sistema lá. É o sistema e ele não pode nem, às vezes, até as multas de companhia aérea, algumas liberdades que o gerente do aeroporto tinha para liberar multa para trocar um voo, para liberar bagagem, está cada vez mais restrito e eles estão proibindo eles de conseguir fazer essas concessões, né? Sim, não, eu tô te perguntando isso, cara, até brinco um pouco aqui, né? Até agradeço só manter a seriedade com a minha brincadeira aqui, mas eu viajo muito, sempre. Toda semana eu tô viajando. E já aconteceu também em hotel. De eu chegar no hotel, só tá eu no hotel, sozinho no hotel. E a tarifa é 500. Pô, mas não dá para fazer por 400? Não. Como não? Só tinha eu no hotel, cara. É complicado, é complicado. Eles são questionados a todo momento e eles estão tirando a liberdade do cara que é um possível vendedor ali, né, na frente para negociar com o cliente, né, e não deixar o quarto vai dormir vazio. Uma noite que o hotel não vende, ele nunca mais vai vender aquela noite. Não adianta ele falar, não vou vender essa, vou vender. Não, acabou, aquela noite passou. Então é um produto altamente perecível que ele deixa de vender, às vezes por um valor justo. Sim. A gente não está nem falando de vender super barato. Eu não queria pagar R$10. Eu pagaria 400, mas o cara não, eu quero 500. Eles deixam de vender por um valor justo para cobrar um absurdo e aí a pessoa acaba não escolhendo, né? Então, possivelmente você não escolhe nem o voo. Agora mesmo a gente estava com um palestrante aqui para o evento que a conexão dele perdeu para botar no outro voo, estava R$ 2.500. E aí o palestrante teve que fazer um trabalho de ir para Guarulhos, sair de Congonhas e ir para Guarulhos para pegar um avião para vir para Joinville. É uma loucura, né, cara? Para não pagar um valor absurdo. Boa. Mas assim, o seu papel, o seu trabalho é ajudar o comprador a não passar por esse tipo de situação, né? As empresas, enfim, a não passarem por isso, né? Então, queria que você continuasse falando um pouco mais de dicas, né? Você já falou assim, o horário de comprar antecipado, que mais, cara? Assim, o que você tem mais para falar assim? Tipo, política a política interna também de viagem, acho que é importante, né? Ela é fundamental, assim, Douglas. A política, hoje a gente trabalha muito alinhado com a área de compras, porque o poder de economia dentro das organizações, ele está num trabalho a quatro mãos de alinhar a política de viagem da empresa, né, com o parceiro para poder fazer as melhores negociações. Porém, a política de viagem ela tem que ser muito justa e muito rígida até. A rígida é uma palavra muito forte, mas ela tem que ser realmente rígida e fazer acontecer. Porque, às vezes, o comprador está lá, negocia uma tarifa boa de hotel, negocia uma tarifa também de companhia aérea legal, um desconto legal com a companhia aérea, mas a política da empresa é totalmente aberta, daí o cara deixa para comprar na última hora, aí aquele teu desconto da companhia aérea de 10%, ele se perde porque você está pagando R$3.000 numa ponte aérea, sabe, que custa R$400, você está pagando R$3.000. Então, é muito importante que a política de viagem se faça realmente valer. A gente até brinca que hoje as tecnologias no Brasil, elas têm centenas de políticas que, combinadas, dão mais de 1.000 políticas para poder realmente deixar o sistema bem justo, para que não seja o comprador negar a venda. É o sistema que vai dizer, olha, se você pedir fora da política, vai subir para a alçada da diretoria ou do presidente para poder aprovar. A gente falou de 30 dias, é uma utopia para o mercado corporativo. Mas hoje, se você tem uma política média de 5 dias, vamos tentar transformar em 7. Vamos tentar transformar em 10, em 15. Aos pouquinhos, né? Aos pouquinhos, isso. Vamos fechando a torneira aos pouquinhos, para que realmente a gente consiga fazer um trabalho de fugir desse mercado que está
de uma forma assim totalmente fora da curva. Assim. A gente vê hoje, principalmente a área... a gente fez a entrega, né, do primeiro semestre para a maioria dos nossos clientes no nosso BI, e a maioria deles estouraram os orçamentos no primeiro semestre de viagens. O orçamento do ano está estourado no primeiro semestre por conta da alta. Você vê que os bilhetes aéreos aumentaram consideravelmente, o custo com alimentação, com transporte, locadoras de automóveis também, pela falta de carro no mercado. Tiveram os contratos todos reajustados, terceirização de frota. Então, o budget que era para o ano, né, eles está acabando já em 7 meses, 6 meses. O comprador de facilities nunca trabalhou tanto na vida, né, cara? Sem dúvida. Rodrigo, tem pergunta chegando para você aqui, cara. Ó. Qual é o modelo mais negociado? Ainda é o transaction fee? Não sei se... o André que mandou aqui, né? Ah, legal. O André do Café. Perguntando qual é o modelo mais Que negociado. seria, acho que a taxa por transação, né? Acho que seria essa parte. Tem várias... Inclusive, até já que veio essa pergunta, eu queria aproveitar que você está aqui e perguntar, né? Quais são os modelos e qual é o mais demandado pelas empresas? Legal. Hoje no mercado, o mais usual é o transaction fee, que é a taxa por transação. Esse modelo, algumas agências estão tentando inserir outros modelos porque foram altamente impactados na pandemia. Né? Porque quando você tem uma taxa por transação e quando para de ocorrer transação, que foi durante os 2 anos, a agência ela fica sem receita nenhuma. Porém, o cliente também fica sem custo nenhum. Né? Então, o transaction fee, a Trip entende que ainda é o melhor modelo para o cliente, para parceria. Né? Se acontecer algo atípico, como foi a questão da pandemia, você pode conversar com o cliente e tentar negociar alguma situação específica. Porém, existe management fee, que é uma taxa gerencial por mês, existem outros modelos. Né? O mercado corporativo ele tem que ir para a linha de negociar a taxa por transação. Douglas, por quê? Porque por que você vai pagar 10% em cima de uma tarifa? E quando você paga 10%, por que o cara vai querer comprar a melhor tarifa para você? Né? Então, fica sempre essa analogia. Então, hoje, para uma TMC, para uma agência corporativa que trabalha com transaction fee, ele vai querer sempre economizar na tarifa para que você viaje mais. Não gaste o seu budget com 5 viagens, sim com 10. Porque faz muito mais sentido. Ele vai ganhar 10 transações, ele não vai ganhar 5. Então, esse é o melhor modelo e a gente entende que esse é o melhor modelo. É o mais praticado no Brasil hoje e é o mais saudável. Apesar de, durante a pandemia, as agências terem sido muito prejudicadas, porque praticamente zerou a receita das agências, porque zerou as transações também. Né? Mas esses são os modelos. Daí tem management fee. Agora, a taxa que a pessoa física paga, nenhuma empresa precisa pagar, que é comprar, por exemplo, nos sites de pesquisa, não vou falar o nome, mas todo mundo conhece os sites, as agências online que tem no mercado, elas cobram 10% ou 7% no internacional. E às vezes você acha que está pagando barato porque a taxa está maquiada dentro de taxas. Né? Porque tem taxa da Infraero, tem taxa de segurança, quando a gente vai para o internacional, são dezenas de taxas incluídas. E aí a agência online ou uma agência normal que vende para o mercado de lazer, ela inclui essa taxa dentro de outras taxas. E no transaction fee a relação é muito mais transparente. Você sabe quanto é que está pagando para a agência dentro desse valor. Tem algumas agências, algumas Travel Tech, a Tripsess também tem uma Travel Tech, que é uma agência totalmente online, que é a Adult Travel Tech, que tem alguns outros tipos de proposta, que são propostas por quantidade de colaboradores cadastrados, quantidade de ou, né, pelo porte da empresa, mas ainda a relação, se a gente falar de 90% do mercado, ainda trabalha com transaction fee e é o modelo mais justo, né, porque onde você não tem volume, o cliente também não tem um custo muito alto com essa parceria. Eu lembro que a gente falou bastante de tecnologia na entrevista que a gente fez e de serviço agregado que a Trip Service presta também, né? Fala um pouquinho para a gente do que vocês têm de solução tecnológica em conjunto com o atendimento na Trip. Então, hoje no nosso mercado é muito forte essa parte de tecnologia. Durante os últimos 5 anos foram surgindo várias agências totalmente online, porém no nosso mercado
ainda tem muitos serviços que não estão disponíveis de forma online para o cliente final, que ainda precisa de um suporte de uma agência. Mas a gente entende que, no futuro, isso tudo vai estar na palma da mão mesmo, ou de forma online mesmo. Porque, por mais que eu disponibilize isso no aplicativo, tem um consultor na agência fazendo todo o processo para que ele deixe isso disponível de forma online ali no sistema. A TripService, ela criou uma Travel Tech um pouquinho antes da pandemia, desenvolveu durante todo esse período, e também trabalha desenvolvendo tecnologia. A gente desenvolveu também uma coisa que é muito importante para os compradores. É uma questão que é muito legal, que é o BENV, que é a Gestão de Bilhetes Emitidos e Não Voados. O que é isso? É uma receita que vocês não imaginam o tamanho da receita que o comprador deixa para a companhia aérea e não consegue fazer gestão em cima disso, que são os bilhetes que você compra e não utiliza. Né? E o que acontece? Quando o viajante ele avisa o comprador que ele não utilizou, o comprador vai lá, pede reembolso para a agência, bota numa planilha, analisa, ou dentro do sistema mesmo ele tem ali aquele histórico. Mas ninguém fala qual é o valor da multa, da taxa, aonde que está essa receita. Antes da pandemia, era 15% no mercado corporativo, em média, que uma empresa deixa de crédito. Durante a pandemia, esse número subiu para 60%, 70% em algumas empresas, porque todo mundo parou de viajar. Então, ficou tudo de crédito. Mas agora, qual é o valor desse crédito? Se eu pedir reembolso, quanto que vai voltar para a empresa? Se eu deixar como crédito para reutilizar, qual é o valor disso? E foi essa tecnologia que a gente lançou, inovou e está vendendo para todo o mercado, inclusive para outras agências, porque é uma solução que a gente conseguiu construir com link direto com as companhias aéreas, onde eu consigo disponibilizar para o comprador o real valor que ele tem na mão de cada companhia aérea. Né? Então, e é um crédito que é da empresa. Então, ou ele volta o mais rápido possível para o centro de custo que é de competência, ou ele fica como crédito para reutilização. Então, assim, essa é a ferramenta realmente inovadora que a gente está no mercado de São Paulo distribuindo, implantando em agências e empresas. Independente se é cliente da TripService ou não, a gente entende que a empresa precisa ter gestão em cima dessa receita. Se a gente fala em 15% no volume de viagens, né, é um valor considerável. Não, com certeza. Ótima pergunta do Pereira. E, cara, a gente vai ter que finalizar. O pessoal está cobrando aqui já o nosso horário, mas eu quero te fazer mais uma pergunta. Podem derrubar essa porta aqui, que esse homem não sai daqui sem responder essa pergunta. Mas antes disso, cara, eu vou passar aqui para o Pereirão fazer as honras aqui. Essa é uma caneca do Café com o Comprador. Tá? Que honra, obrigado, Pereira. A gente está homenageando as pessoas que Obrigado, estão passando por aqui. São pessoas muito queridas que estão fazendo esse evento acontecer, né? E o principal, cara, levando conteúdo para o nosso público, né? Porque a gente está aqui pelo comprador e para o comprador, ou seja, a gente existe para levar conteúdo para ele. Então, tudo que você falou, todas as dicas, todos os conselhos, a gente sabe que o cara e a mulher que está assistindo ali amanhã vai implementar isso dentro da empresa e vai ser um profissional melhor, vai ser uma compradora melhor. Né? Então, te agradeço demais. E para encerrar, cara, eu queria deixar uma última pergunta. O que você vê para amanhã, para o futuro, para depois de amanhã? O que vai acontecer com viagens? Existe alguma possibilidade desses aplicativos chegarem para o B2B? A tecnologia ajuda ou atrapalha? O que você olha para frente? Se você fala assim, pô, como é que vai estar a Trip daqui 10 anos? Você consegue ter uma ideia do que vai rolar, cara? Então, a gente se pergunta muito, né, Douglas? Até por estar no negócio, a gente se pergunta muito, para os próximos 5 anos, principalmente, como que vai estar esse nosso negócio. Ele está em transformação digital, sim. Hoje, todas as agências possuem, praticamente, agências corporativas, quando a gente fala, né, possuem sistemas que conseguem praticamente digitalizar quase toda essa questão de viagens, porém, ainda no nosso mercado, a gente ainda indica que, nos próximos anos, a gente indica para o comprador, compre com uma agência e contrate esse serviço online de uma agência. Por quê? Porque, como o mercado ainda não está totalmente tropicalizado, quando a gente vai para o mercado americano, por exemplo, no mercado americano, Douglas, você não vê uma empresa comprando o hotel do João do Fax, que é um personagem que tem lá na minha cidade. Então, você não vê comprar um hotel lá, você compra hotel de rede em todo o mercado. Agora, aqui no Brasil, a gente tem muita
hotelaria, locadoras, que são regionais, que são pontuais, que não estão interligadas num sistema, num hub de vendas, para poder deixar isso de forma totalmente online. Então, assim, inevitavelmente, por exemplo, como agora a gente teve o problema com um dos palestrantes, você vai precisar ter um telefone de ligar para alguém e essa pessoa vai ter que resolver o teu problema. Então, assim, hoje a gente investe muito no atendimento humanizado e na tecnologia. A tecnologia, sim, ela, em algum momento ela vai completar aí 90%, talvez mais, talvez 100% do nosso negócio. Por isso que a gente criou essa Travel Tech, que é uma agência, é praticamente uma nova agência totalmente online. Como os bancos, né? Os bancos têm os bancos online, mas ainda tem o banco físico. Se você precisar ir lá fazer alguma situação, você tem o banco físico. E aí a gente olha muito para o mercado da mesma forma como os bancos. Aí você falou uma coisa fundamental. O comprador quer sim alguém lá para falar com ele. Porque se você robotizar, você não, né? Mas se o mercado se robotizar, vai dar uma quebra aí. Porque o comprador quer um telefone para ligar. Nem que se for para falar, tá tudo bem, tá, mas ele quer ligar, cara. Sim, sim. Ainda mais numa situação onde, por exemplo, qualquer colaborador da empresa, como você falou, você estava, acho que em Fortaleza, né? Exatamente. Você estava em Fortaleza e precisando alterar um voo. É uma situação que é complicada. Às vezes, você, né, agora, um palestrante vindo para uma palestra que tem mais de 500 pessoas aqui aguardando ele, e aí vai ficar na mão da companhia aérea, vai ficar na mão de ligar para um 0800 para se identificar. Não, ele precisa de um telefone celular para ligar e alguém resolver aquilo na hora para ele. Então, esse atendimento humanizado ainda é muito forte no nosso mercado e a gente indica o comprador a comprar com uma agência e implantar tecnologia através dessa agência, não simplesmente fazer a compra de maneira offline, totalmente online, porém com suporte dedicado. Eu queria parabenizar vocês pelo trabalho. Eu agora estou super entusiasmado com o Conecta e também com o Café com o Comprador. Acho que é sensacional esse modelo que vocês trabalham criando boas práticas para o mercado de compras. Confesso que conheço há pouco tempo, foi realmente agora e já estou aí apaixonado por esse mercado e por a forma como vocês tratam isso. Né? Parabéns mesmo. Que bom, cara. A gente que agradece o teu carinho. E saiba que você falou agora para uma rede que tem por volta de 70 mil compradores, representando mais de 4 mil empresas. Né? Então, desejamos aí bons negócios, sucesso para a tua empresa, sucesso aí para você, para a tua família. Obrigado por estar aqui com a gente. E agora a gente vai receber, eu acho que, mais convidados aqui, né, Rui? Vamos sim. Eu que agradeço. Obrigado, hein? Valeu, meu querido. Valeu, obrigado, Pereira. Valeu. Muito obrigado. Valeu, obrigado. Obrigadão.